Olá, nesta edição do Papo com o Editor, o broadcast político entrevista o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Paulo Galizia. Comigo, o repórter Matheus de Souza, a quem agradeço pela companhia, e remotamente, fazendo a nossa ponte, está o Bruno Nogueirão. Obrigada a todos. Desembargador, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de conversar aí com os espectadores, né, ouvintes, sobre nosso assunto principal, que são as eleições agora de 2022. Exatamente. Então, vamos começar há praticamente 15 dias, né? Podemos dizer aí 15 dias do primeiro turno das eleições. A gente ainda vive um cenário de muito tensionamento, aí uma queda de braço, o próprio presidente candidato à reeleição, aí com as críticas, tivemos 7 de setembro, né, que foi até pacífico, mas existe esse clima de tensão no ar. Qual é o maior desafio do TRE de São Paulo nessas eleições? Bom, Beth, de fato, essas eleições são um pouco diferentes, né? Tem várias características aí que a diferem das demais, né? Primeira eleição que nós temos dois candidatos que já exerceram o poder em algum momento, né? O Lula lá atrás e o presidente Bolsonaro agora mais recentemente. Então, há uma comparação de governos, coisa que a gente não tinha visto em outras eleições. Eu não estou acompanhando a tensão mais específica das eleições presidenciais, uma vez que eu me volto aqui mais para o cenário de São Paulo, né, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que a gente fica mais atento às discussões judiciais envolvendo os candidatos a governador, candidatos a deputados federais e estaduais aqui em São Paulo, mas também obviamente que no diz respeito à organização das eleições, o eleitor de São Paulo também vota para presidente, né? Então, há esse desafio. E o meu desafio maior, independentemente dessa questão de polarização, é dar oportunidade do eleitor paulista exercer o seu voto com tranquilidade. Para isso, nós estamos tomando as providências no que diz respeito à segurança do eleitor, do mesário e dos nossos funcionários, para que, fazendo com isso, mais propriamente, essa que é a minha maior preocupação, já que você perguntou, é a questão da organização das eleições de São Paulo, e, para isso, eu tenho feito o possível. Várias reuniões com os órgãos de segurança, com os órgãos de inteligência, conversando com os juízes eleitorais, vamos aumentar. Nós temos 393 zonas eleitorais aqui no estado de São Paulo, e, além dos 393 juízes eleitorais, vão trabalhar mais 400 juízes no dia das eleições, ou seja, nós vamos estar com mais ou menos 800 juízes. Para quê? Para permitir que um juiz fique responsável pelo que esteja acontecendo no telefone, WhatsApp, ligado nas situações, e outro tenha disponibilidade para se dirigir pessoalmente a uma escola, algum local de votação que tenha algum distúrbio, alguma necessidade da presença dele. Esse ano a segurança foi reforçada nestas eleições ou isso já vem ocorrendo nos últimos pleitos, presidente? Olha, nós fazemos aqui, Beth, nós temos uma secretaria de informática, uma secretaria de organização de eleições, uma secretaria de pessoal, e todo ano, todo período pós-eleição, nós temos dois tipos de eleições diferentes, né? A cada 2 anos. Temos as eleições municipais e as eleições gerais. Então, nós temos que nos reportar nessa eleição ao que aconteceu em 2018. E nós fazemos reuniões e fazemos algumas modificações. Aquilo que faltou, aquilo que pode melhorar. E a segurança está entre esses quesitos, dado que em 2018 nós fomos pegos um pouco de surpresa, né? Principalmente no que diz respeito à desinformação. Eu acho que agora, em 2022, nós somos bem mais preparados para esse efeito de tentar neutralizar um pouco o efeito das fake news. Não que elas não estejam rolando por aí, mas está havendo um controle bem maior. O senhor até adiantou uma das nossas perguntas, que seriam quais são as diferenças entre as eleições de 2018 e as de 2022. O que mudou de lá para cá e que medidas precisaram ser tomadas para conter, talvez, erros ou equívocos que tenham sido cometidos em 2018? Então, em 2018,
a nossa preocupação, eu fui o responsável pela propaganda aqui em São Paulo nas eleições de 2018. Não era ainda presidente, nem vice-presidente, eu era membro suplente e fui designado para gerir a equipe de propaganda. E nós estávamos muito preocupados com as notícias falsas que envolviam candidato contra candidato. Sempre esse foi o foco da equipe de propaganda. E no período próximo à eleição, nós fomos surpreendidos com críticas e fake news relativas ao nosso próprio sistema eleitoral, sobretudo no dia da eleição. Aqueles famosos filmes, votei no número X e não apitou, saiu outro. E aí, realmente, não havia possibilidade de reação, porque isso se deu no dia da eleição. Foi um pouco complicado. Passado um tempo, nós já tivemos uma melhora nas eleições municipais de 2020 e agora, 2022, nós criamos aqui setores de checagem, foi feito um acordo com as redes sociais em geral, né, com o Facebook, o WhatsApp, até o Telegram, e eles estão tomando algumas medidas de retenção desse tipo de expansão. Acredito também, principalmente, que o eleitor está um pouco mais maduro nesse aspecto. Não que que as notícias não sejam disseminadas, mas que elas não têm mais aquele condão de fazer com que o eleitor acredite em qualquer coisa. Eu acho que existe uma desconfiança maior. No meu sentir, essas notícias falsas circulam muito entre as próprias bolhas. Elas ainda não são capazes de alterar o resultado de uma eleição. Eu percebo que elas estão funcionando como uma reafirmação de certas ideias de lado a lado. Mas essa que se chama de furar a bolha, eu acho que tem sido um nível pequeno. Mas tudo isso dá um ruído muito grande e atrapalha o nosso serviço. Isso é verdade. Certo. Este ano, presidente, foram assim algumas regras foram mudadas, como, por exemplo, não pode entrar com celular na cabine de votação. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. A justiça está preparada para fiscalizar, para atender? Vocês assim imaginam, porque eleitor, né, tem uns que podem ficar irritados, querem, né, gente quer entrar com celular. Como é que vocês estão preparados para executar, né, essas novas regras e tentar manter ali a paz, para não demorar também, porque pode atrasar, né, ali haver discussão. Vocês estão preparados para isso? Sim, nós estipulamos um cronograma, e isso está sendo divulgado, inclusive, nas nossas redes sociais. Primeiro, eu queria dizer que essa regra, não houve uma modificação agora. Sempre foi proibido, ou melhor, desde 2009, já tem um artigo 91A na Lei das Eleições, que proíbe o ingresso de celular na cabine de votação, não na sessão, né? O que acontece é que, como anteriormente não se desconhecia o fato do eleitor filmar, até porque o filme no celular já é uma coisa que não tem tanto tempo assim, né? Usar o celular como... Agora, já que existia essa norma, um dos partidos, mais especificamente União Brasil, resolveu fazer uma consulta para o TSE de como que essa norma que já existia seria cumprida. E aí o TSE baixou uma resolução discriminando qual seria o comportamento que o eleitor deve ter. Só que ela está sendo mal interpretada. Muita gente entende que eu preciso entregar o celular nas mãos do mesário, né? Aqui em São Paulo, seguindo exatamente a resolução do TSE, mas nós estamos seguindo a lei. O que a lei diz? É proibido ingressar na cabine de votação com o celular. Então, se o cidadão tiver com o celular, ele vai se apresentar, vai se identificar, ele pode até usar o celular porque tem o e-título, e está identificado. No momento de se encaminhar à cabine de votação, nós vamos disponibilizar uma mesinha que vai ficar ao lado da cabine de votação, no máximo de 30 centímetros da distância do local de votação. Ele vai colocar o celular ali em cima, vai votar em 10 segundos, termina a votação, pega o celular dele e vai embora. Entendeu? Pelo menos ele vai ser convidado a ter esse comportamento, que é muito parecido quando nós ingressamos numa agência bancária e deixamos o nosso celular por
por algum tempo ali naquele repositório ao lado da porta giratória. Então, não, eu estou achando que estão criando aí um embaraço que não vai existir. Em todo caso, se o eleitor se insurgir, quiser ficar com o celular, entrar lá dentro da cabine, ele não vai poder entrar. Ele tem uma outra alternativa, que é voltar, sair da sala de votação, deixar o celular com uma pessoa de confiança na rua, ou estiver esperando, voltar e votar sem celular. Agora, se ele insistir muito em ingressar na sessão com o celular, ele vai ser impedido, e aí sim o juiz eleitoral da região vai ser chamado, a polícia. A consequência é que ele não vai poder votar, e ele vai acabar prejudicando, não ele, o candidato dele. E isso, Beth, é feita em defesa do eleitor. Porque se eu sei que ele pode ingressar na cabine portando o celular, eu vou saber que ele pode tirar uma foto. E sabendo disso, eu, candidato, posso posteriormente cobrar, saber se ele votou em mim ou não, porque eu posso exigir, olha, se você podia entrar com o celular, por que você não provou que votou em mim? Então, na verdade, isso é para proteger o sigilo de voto e proteger o eleitor. Eu acho que estão fazendo um carnaval desnecessário em relação a essa exigência que sempre existiu. Na minha sessão de votação, existia já esse lugar para deixar o celular ali à disposição. Então, eu estou achando muito exagerado isso. Interessante que já estava na lei, né? Mas assim, né? A lei tem tanta interpretação que parece uma novidade, né? Esse ano. Mas não é, não. Está desde 2009. Outra medida foi a proibição do porte de armas, né? No lugar onde você vai fazer a votação. E pela tônica da nossa conversa, a gente percebe que tem duas preocupações, né? A segurança e a disseminação de notícias falsas. Esses são os principais, que você destacaria como as principais preocupações hoje em dia para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo? Aí já é uma novidade a questão do porte de arma a 100 metros dos locais de votação, né? Com exceção daquelas pessoas que estão a trabalho no dia da eleição. É importante fazer essa distinção, e isso conta como exceção na resolução, porque o policial militar, além de ele tomar conta das sessões, ele também é cidadão e também vai votar. Então, muitas vezes, ele sai da casa dele, vota e depois vai assumir seu posto de trabalho ou, num intervalo do seu trabalho, ele vai votar. Esse direito dele tem que ser resguardado e também não é exigível que ele deixe... Com quem que ele vai deixar a arma? Mas ele se identificando como policial, não há problema nenhum. Nesse aspecto, há uma exceção. O que a norma quer vedar são essas pessoas que não são usuários comuns, profissionais da área de segurança e, eventualmente, usem uma arma, porque isso é incompatível com a liberdade de votação. É uma preocupação, mas eu acredito que essa determinação, essa sim, ela é mais específica e é uma novidade, eu acho que ela tenta coibir a eventual violência, sobretudo nos arredores, né, dos locais de votação. Presidente, nós tivemos aí, né, recentemente, aí há um tempo, um ataque às urnas eletrônicas, né? Por parte do presidente da República, candidato à reeleição, num discurso aí dizendo que são inseguras. Aí teve também ali toda ali uma participação das Forças Armadas trabalhando em conjunto. Na prática, isso o senhor acha que pode ter algum efeito no dia da votação? Beth, existe uma parte do eleitorado que, por mais que você tente convencê-la no que diz respeito à existência de auditorias, por mais que você faça uma análise histórica da adoção das urnas eletrônicas, na alternância do poder, o que mostra que não existe controle nenhum sobre o resultado das eleições, esse tipo de eleitor, ele dificilmente vai mudar de ideia, ele acredita nas coisas que o presidente falou. E a participação dos militares teve esse condão, teve essa intenção, de mostrar para eles que realmente não há necessidade de... Eles podem ter acesso às nossas auditorias, que isso não vai trazer uma grande diferença. O ministro Alexandre achou por bem ceder a uma das reivindicações deles, no sentido de que parte
nós vamos ter um teste de integridade aqui em São Paulo. Vou falar de São Paulo, né? Nós Sim. vamos fazer um teste de integridade, que é uma espécie de auditoria, em 33 urnas, que vão ser realizadas ali no Centro Cultural de São Paulo, ali na Sala Tarsila do Amaral, que aproveita a oportunidade para convidar o público. Quem tiver interesse em assistir, ela vai durar o dia inteiro, vai ser uma votação simulada de papel. Vai ser aberto, então. Vai As ser pessoas aberto, podem, pessoas, os vai ter partidos, candidatos. público, qualquer pessoa, vai ser um evento público. Porém, 6 dessas 33 urnas serão auditadas com base nessa reivindicação dos militares, ou seja, o início delas será feito com base num eleitor real que cederá a sua audimetria para que o processo continue. Essas 6 urnas serão realizadas num local reservado, bem próximo ali ao Centro Cultural, mas no local de votação real. Ou seja, numa escola ali pertinho, o eleitor termina de votar, ele vai ser convidado naquelas escolas, são apenas 6 urnas. Se ele quiser participar desse processo de auditoria, ele vai ser convidado e vai participar. Então, a diferença é muito pequena, viu, Beth? Mas eu acho que, como não temos nada a esconder, também, nessa altura do campeonato, acho que ficaria pior não fazer. O que atrapalhou é que foi uma medida tomada mais recentemente. Então, a gente precisa se adaptar a isso. Não estava programado. Você acha que esse discurso do presidente, ao longo aí dos últimos anos, deu um recado negativo para a população com relação à segurança das urnas? Olha, Matheus, aquele velho ditado, né? Uma mentira dita 1000 vezes acaba gerando alguma desconfiança. Eu conheço pessoas cultas que têm algumas dúvidas. Agora, é difícil essas pessoas se debruçarem realmente sobre o processo. Tem 10 fases de auditoria para verificar que lido com a Justiça Eleitoral desde 1985. A minha primeira eleição foi a eleição que envolveu Jânio Quadros e Fernando Henrique Cardoso, eleição para prefeito municipal aqui em São Paulo. Vivenciei até 96, fui juiz em Bananal, Pindamonhangaba, Taubaté, Itaquera, aqui em São Paulo, Pinheiros. Eu já presidi 11 eleições na minha vida, entre voto de papel e urna eletrônica. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a superioridade, a eficiência das urnas eletrônicas. Agora, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender como que e isso pode prejudicar um pouco, mas eu tenho certeza que isso é mais uma nuvem. É o tipo de pessoa que questiona, por exemplo, a eleição nos Estados Unidos. Na eleição nos Estados Unidos, o processo não é de urna eletrônica, mas, de qualquer forma, esse resultado é questionado. Então, a questão não é o método pelo qual se chega ao resultado, é ser um método de alguém que quer questionar qualquer tipo de processo eleitoral. Eu acho que é mais ou menos isso. Falando nesse sentido, né, o senhor comentou recentemente, né, sobre a judicialização das eleições, afirmando que até mesmo existe um terceiro turno do pleito, né, quando se contestam os resultados. Como é que o senhor está, né? O que o senhor prevê para essa eleição? Como é que seria esse terceiro turno? Quando eu falei em terceiro turno, Beth, eu me referi ao que tem já acontecido, não de questionamento do resultado numérico na contagem de votos, mas o resultado no sentido de que o vencedor chegou ao maior número de votos porque ele utilizou algum meio proibido em lei. Por exemplo, abuso do poder econômico, abuso do poder de difusão de ideias, né? Isso é muito comum no interior. Às vezes, um prefeito ele cria, entre aspas, jornais, revistas, com financiamento de Caixa 2, que dão a ele uma vantagem. E aí a questão que vem à justiça, que eu chamo de terceiro turno, é verificar se aquele resultado é fruto de uma votação livre ou uma votação, entre aspas, viciada por algum desses mecanismos. Foi o que aconteceu quando questionou-se agora em 2018 a eleição
do presidente Bolsonaro em relação às fake news, etc., e chegou à conclusão de que realmente houve o uso de fake news, mas não ficou comprovado que isso teve o potencial de alterar o resultado das eleições. Eu fiz um contraponto, porque até uma determinada época, terminava a eleição, ninguém questionava o resultado. Ainda que até acontecesse, eventualmente, fraudes maiores do que acontecem recentemente. Mas era uma questão assim de tradição do nosso sistema. Terminou as urnas, a gente via geralmente o segundo colocado cumprimentar o vencedor e depois partia-se para a próxima eleição, né? É nesse sentido que eu coloquei a questão do terceiro turno. Houve uma quebra aí na reeleição da ex-presidente Dilma, né, que todo mundo fala, né, quando o PSDB impetrou ações judiciais ali, diz que abriu todo um caminho ali, né, para se contestar, né, presidente? O senhor acha que foi realmente esse momento que houve alguma ruptura? Eu acho que nesse momento aconteceram dois fatos diferentes. A diferença do resultado foi por uma margem muito pequena e, durante a apuração, houve uma certa interrupção, porque, naquela ocasião, isso foi uma das correções, por isso que a gente vai aprendendo a cada eleição, né? Agora, as eleições no Brasil inteiro começam no mesmo horário e terminam no mesmo horário. Tanto que no Acre, elas vão começar às 7 horas da manhã. E todo mundo falava do Acre, né? O Acre era sempre ninguém, né? Falava, meu Deus do céu, né? Todo mundo queria saber o resultado. Na verdade, às 6 da manhã. Eu sei disso porque eu participo do grupo dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais e o presidente do Acre estava, não reclamando, mas dizendo que os funcionários têm que começar lá às 4 horas da manhã para poder organizar a eleição que vai começar às 8 no Brasil inteiro, porque eles têm que fazer a preparação anterior para começar às 6 horas lá. Então, naquela ocasião, como havia essa diferença, Amazonas, Acre, diferença de fuso horário, os votos foram sendo computados e uma parte do Brasil chegou depois. E aí deu uma virada no resultado que já era pequeno, né? Então, isso gerou uma dúvida, por que parou a apuração de repente? Foi mais ou menos isso. Mas isso já foi explicado, já foi decidido, o próprio PSDB sabe muito bem o que aconteceu. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta, não sei se a Beth terá outra. Não, pode fazer, depois eu encerro. Pode sim. A minha pergunta é se o senhor acha que a democracia está ameaçada no Brasil, tendo em vista como é que está se dirigindo esse pleito, né? Essa campanha até agora. Matheus, basta a gente dar uma olhada para o resto do mundo para a gente verificar naqueles livros, né, como as democracias morrem, o povo contra a democracia, que é um fenômeno mundial, né? No sentido de que hoje não se faz mais aquele golpe tradicional, é uma coisa de tomada de poder, de questionamento das instituições, né? O próprio jornalismo está sendo questionado, a academia, as instituições em geral, né? Então, nesse aspecto, existe uma ameaça às instituições em geral. Eu sempre prego, já nas minhas manifestações anteriores, que as instituições elas têm uma razão de ser. O Tribunal Regional Eleitoral tem 90 anos de serviço prestado. Ele não pode ser questionado assim de uma hora para outra. Como a universidade, como o jornalismo tradicional, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo News. Então, nós precisamos unir essas instituições, porque, da mesma forma que a ciência foi defendida no período da pandemia, quando surgiam soluções aí mirabolantes que nenhum cientista sério abonava. Então, nesse aspecto, a nossa democracia está sofrendo algum abalo, mas, com certeza, nós vamos vencer isso. Eu tenho certeza absoluta. Eu acredito nas instituições, acredito no sucesso das nossas eleições. Presidente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? A gente pode ficar aqui conversando. Aí eu queria, assim, que, para finalizar, qual o recado que o senhor mandaria para o eleitorado? O senhor preside o maior tribunal eleitoral do país. A gente sabe, né, que a justiça, os tribunais, a própria justiça eleitoral esteve aí no foco de acusações, urnas eletrônicas, chama exército, chama as Forças Armadas. Então, o senhor, como presidente do TRE São Paulo, o que o senhor gostaria de dizer ao eleitor que está indo às urnas agora no dia 2? Eu tenho 2 recados, Beth. Primeiro, eu queria agradecer aí, foi muito agradável a nossa conversa, a gente tem muita coisa para dizer mesmo.
Mas eu queria primeiro lembrar ao nosso eleitor paulista que nós temos eleições para governador, deputado federal e deputado estadual e senador. É muito importante que o nosso cidadão atente para a escolha desses cargos e nós estamos em tempo, ainda temos 15 dias para que se faça uma reflexão. A eleição presidencial é importante, mas não é a única. Então, eu gostaria que o eleitor tivesse esse foco na regionalização, na nossa eleição, que é importante para o cidadão paulista e paulistano. Em segundo momento, dizer que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem feito eleições com muita tranquilidade, com muita continuidade. Quem participa do processo eleitoral são cidadãos comuns, são 450 mil mesários que são oriundos da nossa sociedade, que não fazem parte do nosso corpo de funcionários, que estão contribuindo com a justiça. Temos os juízes, os promotores, os policiais militares, os nossos funcionários, e está todo mundo imbuído em realizar uma eleição como sempre realizamos, né? Então, eu gostaria de passar uma imagem de tranquilidade, e eu seriamente, sinceramente, acredito nisso. Há muito comentário, e esse comentário está mais voltado à eleição presidencial. Vamos focar aqui no estado de São Paulo, onde as coisas funcionam muito bem, e eu peço a confiança no nosso eleitor. Tá certo. Muito obrigada, desembargador Paulo Galizia, presidente do TRE São Paulo, pela entrevista aqui no Papo com o Editor. Obrigada, Matheus de Souza, meu companheiro aqui de jornada, aqui na Agência Estado, no Broadcast Político. Obrigada, Bruno Nogueirão, por estar fazendo a nossa ponte remota. E você, assinante, continue acompanhando o melhor conteúdo aqui no Broadcast Político.